Gente, bom dia, muito obrigado primeiramente à banca pela disponibilidade e a contribuição já presente no trabalho, sem dúvida. Ao presidente da banca, Marcos Mota, a professora doutora Suzete Venturelli, do UNB, professor convidado externo, professor André Parente, da UFRJ, e professor da Faculdade de Educação, Lúcio Félix, da UNB. Queria utilizar esse momento para esse passo tão importante na minha vida para fazer algumas homenagens e agradecimentos, né? Uma homenagem à minha família, primeiramente, a minha mãe aqui presente, a Arlete, a minha esposa Giovana, grande companheira nessa jornada, a nova geração da família, né? Janaína, Gabriela, Flora, Sol, e em especial a minha avó Luzia, que hoje é o dia de aniversário dela, ela estaria fazendo hoje 97 anos, né? Nos deixou ano passado. Né? Eu também dedico esse trabalho a parceiros que não estão conosco, que é o Eric Iriali, que me convidou 2 vezes para apresentar as oficinas do Quase Cinema em Taiwan, também não está mais conosco, e o professor Cláudio Bellamari. Também faço menção ao Jay Barros, que sempre foi um parceiro nas tecnologias dos trabalhos, o Arthur Cordeiro, Wagner Barja, Ariel Barja, pelas ajudas na tese, a Suzete Venturelli e a Célia Matsunaga por terem participado da minha qualificação e contribuíram muito para esse trabalho. E por último, há 2 ícones e grandes inspiradores, que são o Sam Merrill, que foi o criador desse software inglês, o Sonic Pig, e o Tom Rosendahl, que criou o Blender. O fato de eu ter conhecido o Tom Rosendahl em 2004 foi uma das coisas que deu o clique na minha cabeça, assim, nossa, eu não preciso ser uma grande empresa de software para construir um software. Né? Então, esse trabalho ele foi apresentado, está sendo desenvolvido na Universidade de Brasília, no Instituto de Artes, Departamento de Artes Visuais, Programa de Pós-Graduação em Arte. E ele se chama O Artista como Desenvolvedor de Sistemas Computacionais, Experiências Audiovisuais. É um trabalho que eu estou desenvolvendo há 4 anos efetivamente no doutorado, mas que eu fui além na pesquisa, vocês vão ver. Eu sou o Alexandre Rangel, o orientador da pesquisa foi o professor Marcos Mota. Então, para colocar a gente na mesma página, falar um pouco sobre as palavras-chave mais importantes para esse trabalho. Primeiramente, os sistemas computacionais. O que eu considero sistemas computacionais? Primeiramente, o desenvolvimento de software, que é o sentido principal dessa palavra, mas também a colocação de lógica dentro de outros sistemas que não são de programação. Vou dar exemplos de softwares de edição de vídeo, como que eu consigo colocar lógica dentro dele. E o Live Coding. O Live Coding eu vou me ater mais a ele na frente nessa apresentação, mas a princípio ele é uma grande mudança de paradigma, no sentido principalmente musical, porque com a mesma ferramenta eu posso fazer uma composição, uma performance e a distribuição ao mesmo tempo. Então isso muda muito, mescla muito os papéis de quem é o compositor, de quem é o performer. Uma questão muito importante do trabalho também é o acaso. O acaso como o computador ajudando a mostrar um leque de possibilidades, e a criação artística entra aí como que uma espécie de curadoria. Eu tenho assim 1 milhão de possibilidades do computador, mas eu quero explorar essas 10, dentre essas 10 eu vou hibridizá-las com outras, então o acaso no sentido de curadoria. E aqui eu trago na tese as referências de John Cage, que trabalhava a criação musical jogando Sting, que já fez composições colocando a partitura na frente de mapas astrais, para o resultado ser inesperado. E um compositor ainda vivo, também contemporâneo, que é o Brian Eno, que dentre os trabalhos mais importantes ele fez um jogo de cartas chamado Estratégias Oblíquas, que para um compositor eu posso pegar uma carta dessas, ela vai falar: mostre esse trabalho para sua mãe, ou vire a composição de cabeça para baixo. São cartas que podem dar uma sacudida no processo criativo. Né? Novas mídias. O que eu entendo como novas mídias? No caso, estou me referenciando ao videomapping, que é a projeção de vídeo fora dessa tela quadrada, que pode ser pequenos objetos, obras arquitetônicas. A internet, propriamente dita, com toda a interatividade que tem ficado cada vez mais possível na internet, instalações, realidade aumentada, realidade virtual, tudo isso eu estou colocando nessa sacola das novas mídias. Né? A música experimental, por quê?
Com a música experimental, trabalhando com a música, eu sendo um artista plástico, eu me coloco na posição do aprendiz, e isso dá uma colaboração muito grande com as pessoas que são meus parceiros, com as pessoas nas oficinas, porque eu volto quase que a estaca zero, porque eu não tenho uma formação formal em música, assim como eu não tive em programação. Então as pessoas até brincam e falam que eu faço música de artista plástico, né? E eu vou falar sobre o software livre com um ponto de vista não só educativo, mas também cultural e sociológico. Eu vou dizer o software livre, por que ele é importante tecnicamente e por que ele é importante socialmente. Vou falar de aspectos de disponibilidade do software livre, de longevidade dos projetos de software livre. Eu cito vários projetos, estando aqui com a Suzete, eu fico até nostálgico, né? Em 95, quando eu entrei no departamento de artes, a Suzete tinha essa caixa brilhante e linda, que era o Softimage, que era o programa que se usava para fazer 3D na época. Ele custava $40 mil. Se eu quisesse ver o manual, eu tinha que vir para a sala da Suzete para ver o manual. Hoje não, o Blender é um software gratuito, eu abaixo ele em 2 minutos, o material na internet é vastíssimo, então essa disponibilidade é muito grande. E a questão social e política do software livre, eu cito 2 exemplos antagônicos muito interessantes, de situações antagônicas. A Adobe, que faz os softwares muito usados no mercado de artes gráficas, né, que é Photoshop, Premiere, desde os anos 90, vendia o Photoshop antigamente, o comprava era seu. De um tempo para cá ela mudou esse sistema de licenças e passou a alugar o software para você. Para a gente que vai utilizar 10, 20 anos, é o preço de 2 carros que você vai pagar. Então, além da questão prática, tem a questão política também. Há 2 semanas atrás, o Departamento de Justiça americano falou para todas as empresas americanas: vocês não podem mais fazer negócio nenhum com a Venezuela. A Adobe cortou todas as licenças de Photoshop da Venezuela. Outro exemplo que eu dou é o Vijay Espeto, que é um dos pioneiros da arte eletrônica no Brasil, projeção de vídeo. Na década de 90 ele criou um software para edição de vídeo ao vivo chamado Visual Radio. E na licença de uso do software ele tinha uma cláusula muito peculiar. Ele falava: esse software não pode ser usado em bases militares americanas, em nenhum lugar no mundo. Ok. Ele já fez o statement dele, né? Um pouco do meu histórico, a graduação que eu fiz aqui no UNB foi em artes plásticas, e já sendo editor de vídeo, sabendo programar computador, que aí, novamente, né, eu tenho a agradecer a minha família, né, que eu tive a possibilidade de já aprender o Basic com 12 anos de idade. Na época o computador gravava programas em fita cassete, né, era outra época, sem mouse, mas ali eu já conseguia fazer uns programinhas em Basic, vislumbrando inclusive essa questão do acaso, que sempre me fascinou. Então vão mudando pontos ao acaso, colocando letras. Nessa obra eu até revivi recentemente, trabalhando ela no emulador. Então, tendo esse interesse em videoarte, em vídeo improvisado, sabendo editar vídeo e programar computador, na graduação eu fiz um software de edição de vídeo gratuito que eu chamei de Quase Cinema, que é uma homenagem ao Hélio Oiticic e Neville de Almeida, que tinha esses projetos nos anos 60, misturando escultura, projeção, música. Esse software foi um sucesso no que eu me propus a fazer, ele teve mais de 50 mil downloads no mundo inteiro. Depois do meu mestrado, eu tentei fazer uma sistematização de como utilizar esse software em ambientes educacionais, né, para empoderamento, para expressão com audiovisual, né. O objetivo seria um aprofundamento nessa hibridização entre ciência, que é o lado da programação, e a intuição artística, da expressão, do ímpeto criativo, da improvisação, me aprofundar nisso, entendendo exemplos de grandes artistas dessa área e de obras de minha autoria também, para tentar entender qual que era o ponto, né, de como unir essa intuição artística com sistemas de regras, né. Como metodologia, eu fiz essa produção de obras durante esses 4 anos, de colaborações artísticas, inclusive com o Theo que está aqui conosco, desenvolvimento de software livre, material didático, produção de artigos. Então, é uma produção artística e científica que está sempre de mãos dadas. Uma análise das obras audiovisuais que eu fiz nessa época, e eu não consegui me ater só nesses 4 anos do doutorado. Para expressar esse meu ponto, para dizer de onde eu estava vindo, eu fiz questão de ir bem atrás, em obras até do começo dos anos 2000.
Uma parte muito importante dessa pesquisa, essa sim foi realizada dentro desses 4 anos, foram oficinas de programação feitas com Sonic Pi. Eu ganhei um recurso do FAC, do Fundo de Amparo à Cultura da Secretaria de Cultura do DF, e eu pude fazer 6 oficinas presenciais, cada uma de 2 dias, com 6 músicos convidados, que aí a gente colocava um guitarrista para trabalhar a programação, um poeta, um baterista, um baixista, para ver como que esses artistas iriam criar as regras para o programa, juntamente com os leigos que estavam ali presentes, né? Já entrando um pouco de como que eu fiz a divisão dos capítulos, primeiramente eu dei uma contextualizada no que é esse live coding, agora eu vou explicar melhor um pouco para vocês. O live coding, o que é? Ele é um artista que senta na frente de uma tela, normalmente em branco, e começa a fazer um programa de computador do zero. Normalmente, quase todas as vezes, com resultado sonoro, que pode ter um resultado visual também conectado. Então, é um trabalho muito de improviso, um trabalho que está assim, sempre flertando com o erro, com o desastre, o computador que dá uma tela preta, que dá uma tela azul, então acaba sendo uma coisa, acho que traz a mesma adrenalina de uma apresentação num show de rock, mesmo você estando programando ali, é tenso, né? E aí, citando o Elliott Sica, eu vou falar dessa questão da invenção. O Elliott Sica, ele falava que a invenção, numa obra, ele não sabia o que era essa invenção antes de se entregar para o processo criativo da obra. E isso permitia a ele que dali saísse qualquer coisa, no sentido assim, foi daí que ele conseguiu tirar a pintura do quadro, trazendo ela para os parangolés, que você dançava com essas roupas, os penetráveis que você entrava dentro. Então essa invenção, eu cito ela na tese como uma possibilidade de estar aberto a formatos diferentes, a mensagens diferentes. Isso eu vou exemplificar em várias obras. E o que eu chamo de subversão? Subversão no sentido de usar os programas de computador para utilidades que eles não foram previstos. E aqui eu tenho um exemplo ótimo, por exemplo, essa apresentação aqui que a gente está vendo. Ela está feita no Blender, que é um software 3D, não é o PowerPoint, não é um software para fazer a apresentação, mas dentro dessa possibilidade da gente dobrar as ferramentas, eu acho fascinante os resultados diferenciados que a gente consegue obter, né? Aí eu vou dizer por que como eu vou começar a falar no próximo capítulo das obras sonoras, por que eu, como artista plástico, tenho feito recentemente nos últimos 5 anos, investigações musicais. Quando eu estava no meu doutorado, a orientadora na época, Ana Beatriz Barroso, citou o caso do Rimbaud. O Rimbaud fez livros, poesias maravilhosas, foi super bem sucedido, e com 20 e poucos anos de idade falou assim, eu não vou mais escrever não, eu vou caçar elefantes na África. E foi. E ela deu esse exemplo como uma pessoa que não ficou presa à própria produção. E eu vi ali em 2004 que eu estava já, sei lá, quase 10 anos só no Quase Cinema, só com essa minha ferramenta que eu desenvolvi na graduação. Eu falei, deixa eu abrir os olhos para ver o que pode ser mais feito com computação que vai me interessar, que vai me fascinar, né? Então, dentro desse contexto, eu comecei a entrar nas ferramentas de produção musical que eu nem sabia que existiam, mas nessa abertura à invenção, abertura a novas ferramentas, eu conheci primeiramente essa ferramenta de produção musical chamada Ixlang. Em inglês ela é chamada Xlang, né, Lang de linguagem, mas como eu disse, é uma coisa tão fácil de dar um erro que eu já falo assim, ixi, deu problema. Então eu chamo de Ixlang. O Ixlang, o que ele tem de super diferenciado? Ele tem uma espécie de código, aqui está digitado uma poesia do Vladimir Dias Pino. Cada letra é uma nota musical e a poesia inteira é musicada, cada instrumento numa linha da poesia, mas uma coisa que pelo que eu conheço, só o Ixlang consegue fazer, eu dou comandos e ele modifica a própria programação que você digitou. Então, se eu digitei aqui asa, 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 eu falo, modifique a linha das asas. E vai ficar VVA, ele troca aquelas letras, produzindo um resultado musical inesperado. Mas ainda parecido, porque são as mesmas letras, vão estar em posições diferentes. Então isso traz uma potencialidade técnica fantástica e ao mesmo tempo também uma dificuldade de você guardar esse código, você distribuir esse código, que o que você começou a escrever logo vai se modificando, então você tem 10, ele tem até uma função de fotografia, snapshots, que você pode congelar pedaços disso, salvar.
mas é meio que um pesadelo. E ele foi um software, ele é construído por um inglês também, o Thor Magnusson. Ele não obteve muitos recursos, não foi um desenvolvimento continuado. Hoje ele é muito difícil de funcionar nos micros de hoje em dia. Isso é um problema que todos os softwares encontram, né? Essa foi uma apresentação que eu fiz na USP, chamada Medita Máquina, também só com o Xlang. Então, o Xlang ele também se conecta a outros programas. Logo eu vou explicar porque que essas linhas estão se mesclando tanto. Tá, do Xlang eu conheci, vendo os problemas que o Xlang estava encontrando, eu não conseguia rodar em todos os micros, eu conheci o Sonic Pi. Também fiquei fascinado com o Sonic Pi, por quê? Porque ele vai do simples ao complexo. Ele foi feito pelo Sam Aaron com uma verba da Fundação Raspberry Pi, que faz aqueles mini computadores baratinhos, e daí o nome Sonic Pi do Raspberry Pi. Ele foi feito para crianças inglesas de 6 a 8 anos de idade. Então ele tem uma camada de simplicidade em cima dele que só ele tem. Nenhum outro software consigo escrever uma linha assim, play C, que é o Dó, ele já toca uma nota. O Processing, que é conhecido por ser simples, eu preciso escrever 15 linhas de código para ele tocar uma nota Dó. Então o Sonic Pi é fantástico por causa disso. Agora, além disso, um programa de uma linha, eu posso fazer um programa de 80 linhas. Ele é muito parecido com o Basic, né? Ele é baseado no Ruby, uma sintaxe muito simples. Se isso, faça tal coisa. Se o dia da semana é segunda-feira, toque acordes menores. Você vai criando regras ali dentro dele, né? Toque notas a partir da hora do relógio. Aí desenvolvi essa obra, Emoção Artificial. Como ele é baseado no Ruby, eu busquei fora do Sonic Pi um sistema do Ruby, ler notícias de jornal, aleatórias de 2 sites, do G1 e da Folha, e ele sonorizava cada uma dessas letras. É uma brincadeira com inteligência artificial, porque ele não tem inteligência nenhuma, ele não analisa as notícias. Acabou ficando uma obra um pouco irônica, porque o Retrato do Brasil, eu não esperava receber isso, mas eu não censurei, 95% das notícias são tragédias. Algumas até bem pesadas. Eu falei, não, vou censurar isso no museu, porque foi exposto no Museu Nacional. Acabei não censurando, mas tem umas notícias bem pesadas. E a música, às vezes, é frívola. É uma musiquinha alegrinha, aí fica uma coisa meio irônica. Você está vendo aquela tragédia e a música está pim, 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 fazendo uma gracinha. Então, ele te chama a atenção. Você para ler, nossa, que coisa triste, e eu acabei percebendo esse Retrato do Brasil, né? Então, com o Sonic Pi, eu, inclusive, fiz um desafio criativo em 2016 chamado Weekly Beats, que é um curador de Los Angeles que reúne na internet pessoas num site e faz um desafio, não é um concurso, é um desafio. Ele fala, pessoas, façam uma música por semana durante o ano inteiro. Eu consegui isso em 2004, eu fiz uma música e um vídeo por semana. Em 2016 eu me dei a seguinte regra, as regras entrando aí de novo. Eu falei, eu só posso usar o Sonic Pi, e para não ficar só com os sons que já vem dentro do Sonic Pi, eu posso entrar no site da Universidade Pompeu Fabra, em Barcelona, tem um banco sonoro de mais de 100 mil sons, musicais e não musicais, tem um botão lá, me dê um som randômico. Eu me dei a seguinte regra, durante cada semana eu posso ir lá e clicar 2 vezes e pegar 2 sons. Alguns eu utilizo mais como vieram, outros eu modifico, distorço bastante, né? Vieram sons também mais variados. Esse processo, esses 52 semanas, é o que está disponível no anexo da tese e também está disponível online. Ou seja, todas as músicas, você tem o código delas, elas têm em torno de 100 linhas de código cada uma dessas músicas. Você pode estudar, modificar, misturar uma com a outra, é um recurso educacional também muito grande, né? Então, recentemente, faz 1 ano e meio mais ou menos, eu conheci essa linguagem chamada Orca. Ela é chamada Orca porque ela é feita por um casal que mora num veleiro, velejando pelo mundo. E eles fazem as ferramentas mais inovadoras assim, de programação. Eles criaram essa ferramenta, ela está numa categoria chamada linguagens esotéricas de programação. Então tem uma linguagem que os comandos são só as frases do Arnold Schwarzenegger nos filmes, o print é hasta la vista baby. Então o pessoal faz brincadeiras, tem uma que é com Shakespeare, tem outra que é do Pikachu, pica-pica, pipi-pi, você faz a linguagem toda. O Orca, o que ele faz? Ele, numa tela, cada letra isolada num grid que não é linear, cada letra é uma função. A letra A é o add, ele vai somar o número que está na esquerda com o número que está na direita. Então, se eu boto 1A2, aparece um 3 embaixo. E com isso eu posso fazer estruturas musicais. Porque tem um comando aqui que é o last, ele solta um pulso no sentido last, vem um pontinho. Se do outro lado da tela ele encontra uma nota que é uma letra, que é uma nota musical, ele produz um som.
Então, com isso, eu falei, nossa, que interessante esse programa. Muita gente na internet fez os programas assim com fundo preto, só que eu vi que o Orca, ele permitia você trazer imagens para o fundo da tela. Então, eu fiz essa obra chamada Tocando Brasília, onde eu fiz o processing, pegar várias fotos que eu utilizei do Google Earth de superquadras de Brasília, na Asa Norte. Eu procurei fugir do clichê, não utilizar esplanada dos ministérios. Então, para cada quadra, eu desenhava em cima dos blocos as notas musicais, que eram a letra do bloco, que era equivalente com as notas musicais. O bloco C é um Dó, bloco D é um Ré. E para tocar essas notas, a pessoa, o usuário, né, o público, ele controlava com um joystickzinho, um joystick de Super Nintendo, porque essa obra ela tem uma pegada muito de videogame, de Tetris, que eu até exploro isso. Né? O que você está vendo aqui? É um game? É um jogo contemplativo, onde você não tem o objetivo de marcar ponto? É uma videoarte? Então a pessoa vai controlando esse cursor, tocando as notas dos blocos, ela acaba também destruindo os blocos nesse processo, e de 15 em 15 segundos eu coloco em cima da composição, que acaba tocando notas musicais também, trechos do plano de Lúcio Costa para a construção de Brasília. O que é interessante é que se dentro do texto do Lúcio Costa tiver um R maiúsculo, ele vai trocar ali embaixo, é o comando randômico. Se tiver um A do Lúcio Costa, ele vai somar as letras. Então o texto começa a se decompor e você consegue também tocar esse texto. Então o Orca eu achei fascinante por essa possibilidade de fazer coisas diferentes, né? Coisas que você tem esse mistério, que você não sabe o que você está olhando. E para demonstrar que eu não tenho um pensamento e que eu acho que isso é válido também assim, xiita no sentido de software livre, todos os softwares são livres. Eu também tenho na minha produção algumas obras que usam softwares que não são livres, pela praticidade. Eles conseguem fazer o serviço, cobram pelo software, assim como outra empresa cobra pelo computador. Aí eu uso o Ableton Live, o Apple Logic, tem um que eu gostaria de chamar a atenção, que é um software russo chamado Sunvox, que é um software gratuito. E ele, por esse Alexander Zolotov, que é o russo que desenvolve, ele não utiliza nenhuma biblioteca, nenhum programa externo para desenvolver. Esse programa dele roda em tudo, roda em até celular Nokia, sei lá, roda todo tipo de computador que a gente conseguir imaginar. Tá? Aí já passando um pouco para a parte dos softwares visuais. A grande ferramenta aqui que eu estou chamando a atenção, as grandes, né, seria o Blender e o Processing. O Blender, eu recentemente criei essa obra que são as esculturas quânticas, que ali eu faço uma relação com o conceito do encadeamento quântico, que um objeto, que um átomo, ele influencia outro átomo à distância. Eu faço aqui o usuário, o público, influenciar essas obras. E aqui para essa influência eu utilizo câmeras, sensores, vai depender muito como que essa obra vai estar exposta. Agora, o Blender, ele recebe essas informações do Processing. O Processing, eu cito ele na tese como se fosse a grande cola, né? Vai ser o software que vai permitir que as esculturas quânticas visualmente funcionem no Blender, mas toquem uma música que está no Sonic P. É o Processing, esse programa em Java que está lá atrás, ele é muito simples de programar, ele é que está fazendo isso, lendo as informações do sensor e mandando as informações para os outros softwares. Depois eu vou dizer como isso é feito. Uma linguagem que eu pretendo utilizar muito nos próximos anos é o Three.js, que ele é baseado num sistema chamado JavaScript. O JavaScript, o diferencial dele para essas outras ferramentas é que ele é super otimizado para a internet. Tudo nele roda muito bem na internet. Então, com ele já fiz algumas obras, foi o hipertexto da corrupção, que pegava vários YouTubes com o tema da corrupção e compunha eles num pesadelo de corrupção. Outra foi diálogo entre a Bíblia e o Tao, que fazia o computador fazer uma síntese de voz pelo Google, entender o que o outro livro estava falando. Então você tinha um diálogo de frases prontas do livro de Provérbios e o Tao Te Ching. E pelo Three.js ser JavaScript, ele tem um ecossistema de outros centenas de bibliotecas e programas. Então, eu quero trabalhar com reconhecimento de voz. Ele é um cidadão assim, de primeira classe no JavaScript, né? Assim, Three.js. Não, ele está no mesmo patamar de outras centenas de bibliotecas, o que torna ele muito potente pela possibilidade de integração com outras ferramentas, né?
Aí, de novo, essa questão dos softwares proprietários, né? Um software que eu tenho utilizado, que é um software pago, tem uma versão gratuita, mas ele também é pago, ele não é um software livre, é o Unity. Eu utilizei para fazer essa obra com o Arthur Cordeiro, que foi a Memórias Corrompidas, onde novamente o Processing pegava o input da minha mão e fazia eu navegar por esse mundo de scanners 3D feitos aqui da UNB, numa visão meio apocalíptica, né? Ele era projetado num espelho côncavo nessa estrutura que a gente imprimiu e recortou, na realidade, em NDF. Né? E eu cito o programa de VJ, o VDNX, e o software de edição de vídeo Final Cut. Por neles, eu consegui trabalhar com essa metodologia de regras. Então, eu pego para fazer os vídeos das 52 semanas, eu utilizei muito Final Cut. Então, eu fazia um plano sequência de 5 minutos, no software de edição colocava ele empilhado 5 vezes, e então eu programava essas regras com recortes e com efeitos. Na segunda camada, exclua todos os pixels que estão mais escuros que 50% de preto. Então já ficava um recorte. Agora, nisso que sobrou, aplique tal efeito de cor. Então não eram edições com cortes que eu fazia, sim edições com essas regras, principalmente de recorte de cor e de luminância. Né? É uma parte especial aqui da fala sobre o Quase Cinema, porque apesar de eu ter desenvolvido a primeira versão dele na graduação, que agora eu me falho o ano, acho que foi em 2002, ele foi um projeto continuado. Depois eu ganhei uma bolsa da Funarte para o desenvolvimento artístico, fiz uma nova versão dele, uma linguagem mais poderosa, que foi o C++. Trabalhei com vários tipos de interface sem fio, iPod, não era um iPod esse, controle do Nintendo sem fio, então eu sempre estive atento a como tornar essa performance com Quase Cinema, o que eu chamo na tese de tornando o código tátil e depois tornando o código etéreo, para você até não ter os dispositivos para interação. Então aqui fazendo uma oficina na Dinamarca, em Aalborg, eles eram loucos com pintura com luz, que é essa técnica de você fazer um desenho e depois aparecer na fotografia esse desenho. Eu fiz uma expansão para o Quase Cinema para permitir ele, com a webcam, eu poder desenhar. Então, o Quase Cinema ele se tornou nesses anos, além de uma forma de colaborar, fazendo oficinas dele, que eu já chego com uma percepção boa por parte dos alunos, uma boa vontade, porque eu estou fornecendo a ferramenta. Eu desenvolvi isso aqui, foram N anos de desenvolvimento, mas é um software livre, está aqui para vocês. Então é muito bom fazer as oficinas deles. Essas oficinas eu falo na tese dessa metodologia que eu tenho, de primeiramente contextualizar os contextos de cinema experimental, videoarte, trago conceitos de John Dewey também, de arte e educação, no sentido de o que eles já têm pronto, o que essas pessoas já trabalham na sua prática e o que elas podem trazer para essa prática do ao vivo. A parte de captação de imagem, aí citando Maya Deren, fazendo movimentações de câmera, e depois sempre essas oficinas terminam com uma performance coletiva, uma obra aberta para reforçar isso para eles, que é o trabalho de todo mundo, que pode ser misturado e que não tem uma obra final. Tipo, uma performance, você está engrandecendo o seu vocabulário. Né? E aí, tentando entender o que foi o ponto interessante, o ponto que tinha igual nessas caixinhas, né, para tentar entender onde que está essa arte, onde que eu achei que seria possível fazer essa união, né, daqueles pontos que eu citei lá no objetivo, de juntar a intuição artística com as regras. Então eu acho que um dos grandes caminhos é a interatividade e o remix. E aqui remix eu tento ser um pouco mais abrangente, que não só o remix no sentido de misturar mídias, misturar vídeos, fazer uma edição de vídeo, de som, mas remix também de técnicas, de linguagens, que é essa de trabalhar o vídeo junto com a música, e trabalhar a questão da expressão corporal, então remix de técnicas e de ferramentas também. Como que eu consigo fazer essa coisa de um programa misturar com o outro? Aí é uma coisa que não é um programa, mas são os protocolos, esse MIDI e o OSC. São formas de organizar a informação no computador para que esse computador consiga controlar outro software em outro computador, consiga controlar um software nesse mesmo computador, consiga controlar um instrumento musical externo. Então, para isso são utilizados esses protocolos e a maioria dos softwares livres está aberta para eles. Né? Essa colaboração e a dinâmica do software livre, a gente está
por dentro desses movimentos, pesquisando, utilizando, só aí a gente vê a riqueza dessa comunidade. Eu acho que é uma coisa tão importante esse aspecto humano quanto esse, dos protocolos e dos sensores, das câmeras que a gente vai utilizar para fazer todas essas obras, né? Então agora, eu tendo visto esses quase 20 anos de produção, que eu pude entender isso. Onde que está esse diferencial, esse ponto tão fugaz que eu tento mostrar para as pessoas. Eu acabei concluindo que ele não está em nenhuma dessas caixinhas. Não é assim, usem o Blender, porque com o Blender a gente vai conseguir fazer tudo que precisa. Não, até fazendo uma paródia do ícone que tem da NetArt, né, que tem um computador, outro computador, e na linha do meio eles falam, aqui está a arte. Eu acho que eu consigo encerrar esse processo com essa conclusão, de que o grande diferencial e potencialidade é essa inventividade da gente utilizar as ferramentas de uma forma diferente, da gente conectar as pessoas, de conectar as ferramentas de formas diferentes para aí conseguir essa invenção, né? E é isso que eu queria falar para vocês. Obrigado pela atenção. Começar primeiro agradecendo o convite, né, assim, para participar dessa banca. Para mim é um prazer enorme estar aqui, sobretudo não só pelo encontro com os colegas, mas assim pelo fato de eu acompanhar o trabalho do Alexandre há tanto tempo. Assim, eu comecei a acompanhar o trabalho do Alexandre desde a época em que você começou a fazer o Quase Cinema, né? E a gente tocou uma série de coisas, conversou, falou, enfim, naquela época eu também estava criando um trabalho chamado Visorama, um sistema, né, com o qual eu fiz uma série de instalações. No meu caso, um trabalho feito com um matemático a nível do hardware e do software, um matemático chamado Luiz Velho e um engenheiro chamado Sérgio Pinheiro, e posteriormente eu vim a usar esse trabalho para fazer várias instalações, né? E a gente trocou uma série de figurinhas, na época se encontrava nos lugares e tal, e eu tinha uma grande curiosidade acerca do teu trabalho. E hoje, assim, a primeira coisa que eu constato, lendo a tua tese, é o fato de que a gente vive uma espécie de momento de inversão, né? Eu me sinto aqui muito mais como um aluno vendo o teu trabalho do que propriamente como um professor que poderia, digamos assim, esse tipo de inversão que eu acho que é muito comum na universidade, né? De alguém que se debruça para criar alguma coisa e que no fundo desenvolve alguma coisa e sabe mais sobre tudo aquilo que vem criando ou está criando, etc. e tal, do que os próprios professores, né? E isso para mim é algo sempre muito interessante. Isso me lembra muito um livro que me marcou a minha vida profundamente, que é a tese do Chenaqui, assim, que é alguém que você cita aqui, que é um desses pioneiros da arte e tecnologia, alguém que começou a trabalhar com arte e tecnologia nos anos 50 ainda, e que eu, inclusive, considero uma pessoa bastante injustiçada quando se fala nas questões ligadas aos pioneiros da arte e tecnologia. O Chenaqui é originalmente um matemático que acabou se tornando arquiteto porque foi trabalhar com Corbusier. Bom, primeiro ele escapou do massacre que foi feito aos comunistas depois da Segunda Guerra, né? Ele teve que fugir para a França para não ser morto, né? Porque ele era comunista e ele era da resistência na Grécia, né? Durante a Segunda Guerra. E ele tinha 17 anos, ele seria verdadeiramente morto, ele teve que fugir para a França para não ser morto. Então, ele chegou lá, arranjou um trabalho, não apenas como matemático, mas como arquiteto, e a partir daí foi paulatinamente misturando arquitetura com música. E o trabalho dele é
belíssimo. E tem uma coisa que eu me recordo particularmente na tese dele, porque quando eu comprei o livro do Shanaki, que foi um dos primeiros livros de arte e tecnologias que eu comprei, que é a tese de doutorado dele no início dos anos 70, só vinha no livro a defesa da tese. Não tinha o resto, a tese. Entendeu? É como se eu publicasse essa tua apresentação aí e o diálogo que você estabelece com a banca, né? E a banca era basicamente o seguinte: tinha um historiador da arte, um matemático, um arquiteto, um músico, no caso o Boulez, e um filósofo que era o Michel Serres, que morreu esse ano, enfim, lamentavelmente. É uma pessoa muito importante também para mim, porque eu assisti cursos do Serres durante os anos 80 e tal. E eu acho que uma das coisas que se destaca bastante nesse livro, que chama Arte, Aliage, Ciência, ou seja, essa aliança entre arte e ciência, essa relação entre arte e ciência, que é de uma profundidade muito grande. A gente sabe o quanto, desde a Renascença, pelo menos, até antes da Renascença, há uma relação muito profunda ou pode haver, entre arte e ciência, né? E, assim, a tua tese, ela de alguma forma traz isso também, ainda que seja mais do ponto de vista educacional, no sentido de criar uma forma de pensamento que nos ajude a entender esses processos, a mergulhar nesses processos e até mesmo a desmistificar uma certa dificuldade que cada um de nós pode sentir mais ou menos diante desses aparatos tecnológicos, né? Dos códigos, dos programas, das interfaces, dessa coisa toda, né? Além disso, assim, eu fiquei muito tocado pela forma como você cria todo um histórico da tua utilização dessas ferramentas, de como você as utiliza e as subverte, né? Muitas vezes subverte mais do que simplesmente utiliza passivamente. Algumas são abertas, outras não são tão abertas assim, né? E você vai criando trabalhos que são muito bonitos, assim. Por exemplo, eu fiquei Quase Cinema foi algo que sempre, desde o início, embora você mudasse a estratégia do trabalho, as interfaces, a forma como ele se dava, as ferramentas, tudo mais, né? Eu sempre fiquei muito conectado a ele. Mas, por exemplo, esse trabalho em homenagem ao Vladimir Dias Pino, tocando Brasília, né? As ondas, o hipertexto da corrupção, né? O diálogo entre a Bíblia e tal, tudo, inclusive você acabou de citar alguns deles aí, né? Outros não. Mas, assim, são trabalhos que me tocam muito profundamente pela forma como você consegue criar esse agenciamento da tecnologia com um conceito, uma ideia, uma vontade de fazer algo que é da ordem do cotidiano, do sensível, sabe? Então, eu acho que isso são coisas muito bonitas, assim, muito bacanas e muito tocantes, e que poderiam ter, assim, um pouco. Vou te dar um exemplo em relação a isso. Por exemplo, muito do que o Bachelard fez, conectando ciência e arte, ou que o Michel Serres fez, conectando também ciência e arte, eram dois grandes mestres que conseguiam articular ciência e arte de uma maneira muito especial, sabe? Assim, eu acho que quando, por exemplo, a minha mãe, que era artista também, mas também era cientista, quando ela fez um livro sobre a questão do ensino da química usando o Bachelard, ela basicamente, o que ela faz? Ela vai usar o Bachelard para nos ajudar a dessubstancializar o conceito de substância. Porque um dos grandes problemas do ensino da química é que as pessoas acabam introjetando a ideia de substância de uma determinada forma, o que as paralisa de várias maneiras possíveis. E eu acho que o que tu faz, assim, em relação à questão dos softwares e das plataformas, das interfaces e tal, é um pouco um processo de dessubstancialização
que você vai chamar de subversão do código, ou subversão do programa, da ferramenta, ou qualquer coisa do gênero, né? Então, acho que isso daí era muito bacana. Quando eu cheguei da França, minha mãe até me propôs, vamos fazer um livro sobre esse problema de substancialização, porque eu, do ponto de vista das narrativas, a minha tese de doutorado lá com Deleuze tinha sido um pouco essa de criar um processo de substancialização da narrativa, falando da narrativa não como alguma coisa que era representação de um fato, mas o próprio fato, a narrativa como algo que é o próprio fato. E eu acho assim que o teu trabalho nesse sentido, ele trata do ponto de vista artístico, né? O trabalho como acontecimento, ele é também a ferramenta, ele é também o código, ele é também a... Então não se trata apenas de dominar o código para fazer uma outra coisa, mas usar o código para ser o que é o trabalho, né? Então o trabalho é também o código, ele é também o processo de construção da ferramenta, entendeu? Então acho isso muito bacana. Isso nem sempre é evidente, porque muita gente acha assim, não, quem trabalha com arte e tecnologia tem que necessariamente dominar o código. Eu estou em desacordo com esse pensamento. Agora, quando você consegue criar com o código o próprio trabalho, no sentido de tornar o código também ele o trabalho, isso daí eu acho que passa a existir num outro nível, entendeu? Então, assim, você cria uma espécie de plano de imanência onde tanto a imagem, as imagens, por exemplo, que te inspiram na obra do Vladimir Dias Pino, ou as imagens sensíveis do que é Brasília, da arquitetura de Brasília, dos conceitos que estão por trás de Brasília, e o código, eles coexistem no mesmo nível. Eles não estão em níveis distintos, entendeu? E eu acho que é isso que faz do teu trabalho algo de muito particular, sabe? De muito interessante. Então, assim, eu diria que o que me tocou profundamente nesse trabalho, nessas tuas experiências, né? É basicamente isso. E eu acho que há aí assim como quando a minha mãe faz, né, o ensino da química, o Bachelard, como que esse processo de substancialização da substância pode ser uma coisa muito importante no ensino da química. Eu acho que nesse sentido o teu trabalho tem esse caráter educacional muito bacana, não é nem só educação, veja só, não é só educacional, que às vezes é usado de uma forma depreciativa, é um potencial, né, de aprendizado. Eu, por exemplo, quando li a tua tese, a primeira coisa que eu fiquei pensando é assim, como tem coisa aqui que eu gostaria de estar propondo para o Alexandre para a gente fazer juntos, por exemplo, né? Então, assim, isso para mim foi muito bacana. E eu, assim, certamente a próxima vinda minha a Brasília vai ser uma tentativa de marcar contigo uns encontros para a gente fazer alguma coisa juntos. Eu acho que eu já vi aqui que você tem no trabalho também vários colaboradores, né, do teu trabalho, então, que pode ser desde um curador de museu, como o Baggio, mas pode ser também o Arthur Cordeiro, pode ser, enfim, né, outras pessoas que você cita aqui que foram vindo e com quem você criou um processo de agenciamento para criar algo, né? Eu acho que eu sou um candidato natural então, assim, estou deixando aqui já um convite assim, para você e te parabenizo assim, imensamente por esse trabalho tão bonito, assim, tão bacana, assim, tão legal. Tá? Enfim, é isso. Tá? Não tenho assim, nenhuma questão em particular, mas tu também pode falar alguma coisa se tu quiseres. Sim. Maravilha, obrigado. Acho que é melhor deixar para falar depois das falas, sim, né? Talvez, você que sabe. Professor Lúcio? Sou eu. Professor. Tá bom. Em primeiro lugar, então, queria saudar os presentes, né? Agradecer ao professor Marcos, o Alexandre, claro, né? Professora Suzete,
quem é o professor André e todos os demais que aqui estão hoje, né, pelo convite e também pelo prazer assim, que eu tive de ler o trabalho dele, que eu acho que o trabalho, para mim, me coloquei bem na situação que você colocou, me senti mais como um aluno aprendendo do que um professor, digamos, dando um parecer. Eu escrevi algumas coisas e gostaria de comentar então sobre isso. Com o título, né, o teu trabalho me pareceu uma contribuição muito inovadora nessa área, né, de criatividade computacional, da arte, educação e programação artística. Mesmo porque eu vindo lá da educação, onde eu trabalho, né, eu trabalho com arte e educação, mas essa visão do trabalho aqui, para mim, dentro da arte e educação, é algo novo. Então, eu acho que aqui é explorada essa relação interativa de caráter subjetivo do ser humano com a máquina, né? E tal como você afirma, você se declara, né, como um artista da arte generativa, focando no live code, né, que também encontrei muito interessante os trabalhos que você fez aqui que foram mencionados. Então você trabalha com vários softwares, que mencionou alguns, de vídeo, de som, imersão virtual e outros mais. Tudo isso você fala trabalhando num contexto de hibridismo transmediático, né? Lá em educação está muito comum agora essa utilização da palavra transmídia, transmediação, né? Então, me encontrei no teu trabalho também com a utilização dessa tecnologia. Também achei, pareceu assim uma coisa interessante, que você trabalha fundamentalmente mais, né? Mas não somente, mas fundamentalmente com software livre, né? Que eu acho que é algo que a gente tem tentado, né, por muitos anos, assim, mesmo na educação, trabalhar com software livre, mas sempre no final a Microsoft chega a alguns acordos e se impõe. Então é quase uma briga assim e eu admiro então quem trabalha com software livre, porque não somente que fica dependente dessas mudanças de novas versões de software pago, né, você não tem isso. E também, eu acho que, já mencionando em relação ao título do teu trabalho, ele é indicativo do trabalho do artista mais como desenvolvedor e não como um criador inicial. Ele também cria, mas o foco parece ser no processo, não no produto final, o que eu achei também bastante interessante. Então, o viés que eu segui a ler o seu trabalho foi esse, o processo de desenvolvimento, assim como a experiência acumulada, né, que você tem mais de 20 anos já trabalhando. Eu acho que quando você fez o curso de programação básico, né, Basic, você tinha 12 ou 13 anos, né, então começou cedo nessa área aí. E a tua experiência, eu também gostei da organização que você teve, né? No capítulo 1 você fala da relação da arte, tecnologia e processo criativo, no 2 enfatiza a programação sonora, no 3 a programação visual, para culminar no 4, quase num crescendo assim, que é tornando o código tátil e etéreo e finalmente as conclusões, né? Então, no teu trabalho criativo que eu achei, me deparei com uma série de conceitos que referem ao live code, assim como a arte generativa, que eu encontrei assim, que foram muito poéticos, ainda que puxados, né, talvez relacionados com o software, como esse da criação artística algorítmica, ou você também fala lapidação de programas, sistemas escultóricos, sonoro e visual, programação criativa. Então, no live code, né, parece um processo diferente da programação tradicional, que você trabalha com, quiser falar, a imediaticidade da execução daquelas ideias, o que não necessariamente vai acontecer no outro, né, programação mais tradicional. E aí é que eu encontro também esse viés da relação com a arte, né? Então, ainda esses conceitos, essas ideias novas que eu acho que aparecem, eu menciono uma que você fala aqui, que com os novos modelos que você está desenvolvendo, você pretende expandir loops
e criar mixagens com adição de camada. Eu achei esses conceitos todos muito novos, eu não conhecia e muito carregados de significado mesmo. Também você tem além do seu software livre que você mesmo desenvolveu, né? O Quase Cinema, você tem numerosas obras artísticas, como já foi mencionado aqui, como o IPTs da Corrupção, o Diálogo Bíblico e tal, Emoção Artificial, todos títulos assim, muito chamativos, interessantes, né? Museu Feito na Unha, entre outros. Também tem um trabalho já, digamos, não somente nacional, mas internacional, e conhece muitos artistas da arte narrativa, você citou 2 aqui, né? Em vários países, criador do Blender e outros, né? Então é dessa narrativa e essa experiência que o autor, a meu ver, você se projeta no desenvolvimento dessa arte narrativa. E o trabalho interativo também, a meu ver, ele estimula, assim, o trabalho interativo artístico, estimula também educadores a pensar a tecnologia em termos interativos e não somente, como é visto muito na educação, em termos de transmissão ou comunicação. Aqui tem um viés novo que eu acho que pode ser muito útil e rico na experiência da arte educação mesmo. Então, os arte educadores pensarem a tecnologia em termos interativos, não somente como transmissão e comunicação. E é nesse aspecto que eu vejo a importância também desse trabalho teu em relação à geração de hoje, aos jovens de hoje, que estão, né, muito ativos na utilização de celular, mas muitas vezes são guiados pelo software que ele tem. E esse software, né, essa noção de trabalhar no código-fonte, ele, de certa maneira, empodera, né, aquele usuário do celular para fazer coisas que não foram programadas pelo sistema. Eu lembro que você menciona em algum lugar sobre essa questão da situação em que lidar com o imprevisto, né, passa a ser parte do teu trabalho. Discute também a relação, que eu achei interessante, do público e da produção do artista a relação do artista com o público, né? E também ficaram assim para mim a questão de... são 3 perguntas que você mesmo se fez aí, mas eu gostaria de mencionar, porque são 3 perguntas que eu acho que um pouco depassa, né, toda essa discussão nossa, que é uma pergunta que se faz na página 81, se a aplicação de novas tecnologias influencia e condiciona o valor e a originalidade da obra de arte. Aqui me veio à cabeça também aquele trabalho do Walter Benjamin sobre a reprodutibilidade da obra de arte e o que ela está acontecendo, né, nesse momento com a tecnologia digital. E também, ainda relacionado com isso, se a aplicação dessas novas tecnologias influencia e condiciona o valor e a originalidade de uma obra de arte. A pergunta que, inclusive, tem um filme que eu achei muito interessante, que lida justamente com isso, que é a reprodutibilidade, né, da obra de arte, que é aquele, chama Cópia Fiel, agora me lembrei do nome, não sei se você conhece, é do Marrocos, né, o Abbas. Muito interessante que lida com isso. Abbas Kiarostami. Kiarostami, é isso mesmo, né? Então, essas 3 perguntas eu acho que vão numa só, assim, uma coisa, e você complementa: o computador deve acompanhar o músico humano ou vice-versa? Então, minhas observações são perguntas assim, referentes ao trabalho, mas talvez você pudesse expressar o que você pensa nesse momento. Acho que realmente também foi um trabalho muito inspirador, assim, me deu também, assim, eu tenho desejo agora na minha faculdade de introduzir alguma dessas dinâmicas na minha disciplina, a introdução da arte e educação. Então, acho que isso é muito válido. Eu tenho um projeto de pesquisa aqui na Redondeza, na várias cidades, que chama Transiarte, mas o Transiarte ele trabalha muito mais com produção coletiva e colaborativa de vídeos, né? Poemas, mas ao nível de trabalhar com código-fonte, o que pode ser feito é novo para mim, então estou mais aqui como aprendiz. Obrigado pelo convite e você está de parabéns. Se você quiser mencionar no final em relação às perguntas que você se fez, eu repeti. Sim, vou mencionar. Gostaria.
É isso, então. Muito obrigado, professor Luiz. Agora vamos passar a palavra para a professora Suzete. Espera aí que eu vou abrir seu áudio aqui, Suzete, só um segundinho, por favor. Eu fiquei bem feliz com o resultado do trabalho. Eu acho que se a Linha, se ela estivesse aqui também, ela ia apreciar bastante como você conseguiu, então, apresentar, né, realmente uma tese de artista, e era essa a nossa intenção, né, quando participamos da sua qualificação, ou seja, aquilo que você mostra, né, a questão do ensino, né, essa relação do artista com o ensino, com a educação, às vezes eu acho, né, que é mais uma consequência da própria pesquisa e obra, como elas acontecem, né, durante a vida, e algumas coisas elas são possíveis, né, na medida do possível, em função do método e do processo de criação, podem ser então aplicadas, né, na educação. Acho que isso ficou bem bacana, acho que você soube aí dosar, não é? Nessa primeira ideia, né, que vocês tiveram, você e o Marcos, né, sobre o tema mesmo principal da tese, né? Eu gostei muito da apresentação, Alexandre. Acho que a apresentação ela resumiu, é uma síntese do seu pensamento, do domínio do código, que eu acho fundamental, né, para o artista computacional, e que reverberou aí nessa apresentação bem que mostra como o seu método e processo de criação também, né? Então, aí sobre a tese, esse corpo, né, esse trabalho, fiquei também bem feliz que ele, no recorte que você faz, não é? Você não apresentou todos os trabalhos, mas alguns que foram importantes, né, principalmente nesses últimos anos, 10 anos. Como eu tenho acompanhado, né, aqui a sua relação com a cidade, né, a importância da sua obra no cenário artístico de Brasília, eu fiquei feliz também com o recorte que você fez, né? Então, acho que a tese é isso. Eu não tenho muito, assim, não tenho críticas, né? Mas, assim, fiquei feliz de ter lido o trabalho. Acho que o texto flui bastante e a tese tem esse caráter também, né, de validar, principalmente quando é apresentada pelo próprio artista, né? A gente está validando, de uma certa maneira, nem precisaria, né? Porque eu acho que o seu trabalho como artista depende, né, de uma qualificação, assim, ou de uma validação de uma banca, mas eu acho interessante porque fica um registro também na universidade, né? Vai para um banco de dados aí onde esse conhecimento também é transmitido de uma outra maneira. Então, eu acho que a tese é importante nesse sentido também, né? O que mais que eu queria falar? Que eu acho também, que eu gostei muito, Alexandre, é que ou seja, o seu trabalho, a maneira como você apresenta a tese, ela vai além do próprio texto. Eu gostei muito quando você colocou todos aqueles links. Então, uma maneira, né, dos seus próprios trabalhos, é uma maneira de a gente acessar, né, ou quem for ler depois, o resultado audiovisual, né, interativo. Acho que você faz parte, aí eu percorro um espaço-tempo rizomatoso, né, que eu bastante falo. Então, acho que isso é bem legal também, né? Então, eu acho que essa parte relacionada com a educação também entra nessa questão da educação estética, né? Então,
muito bom também. Eu fiquei assim com algumas dúvidas, assim, queria que você talvez comentasse um pouco, porque você se considera artista generativo, não é? Mas no título do trabalho, a ênfase é no computacional. Então eu pensei, eu acho que qual é essa, assim, como você se define, né? Mas para a gente conversar um pouco ainda sobre essa relação, né, do método, do processo, da poética, né, que envolve também o código, né? Queria conversar um pouquinho sobre isso, que você respondesse. Bom, eu gosto também como você apresenta também a sua como flui a estrutura da tese, ao mesmo tempo que vai falando da poética, também incorpora então os métodos e processos, né? Essa fusão, né, entre arte e tecnociência. Eu gostei também do estilo, assim, como você faz, né? Que mais? Tem por exemplo, um exemplo, né, quando você fala sobre a questão do acaso, aí eu lembrei de Valdemar Cordeiro, né, quando ele trabalha com aquela obra Beabá, onde ele tenta, né, ele gera palavras ao acaso, e ele trabalha nesse caso com pseudocódigos, né? Então, mas a ideia da derivada da imagem. Então tem referências também aqui no Brasil, né, que são interessantes, né? Não sei se você conhece. E sobre a imprevisibilidade, eu também lembrei do Júlio Plaza, quando ele fala que a imprevisibilidade também está na informação estética, né? E não só na determinação do código, né? Então, também essa relação do código, né, daquilo que é determinado, mas também na questão estética, né, que é do próprio artista, né, que recorre a isso, imprevisibilidade, surpresa, ambiguidade, muitas vezes, né. Então, bom, o que mais? São essas questões aí que eu trago para você. Eu queria parabenizar tanto o Marcos, né, pela orientação, em você, pelo excelente trabalho, bom artista que né, continue aí com essa força total, que a gente gosta bastante, tá bom? Joia, Suzete, muito obrigado. Eu anotei aqui suas considerações, eu vou passar a palavra para o Marcos, aí eu faço a réplica. O orientador, ele fala depois com a banca. Hoje está diferente. Hoje está diferente, e como eu não estou aí, na verdade eu teria que gerenciar a sessão, né? Primeiro eu quero agradecer a todos que aceitaram o convite para participar desse evento, né? E o Alexandre, ele cumpriu muito bem a etapa da qualificação. A qualificação foi fundamental, né? Suzete sabe muito bem, estava lá, que realmente havia uma questão de colocação, de saber o que seria o papel dele, né? Ou seja, né, ele é um artista já há muito tempo e fez mestrado, tudo. A universidade é um lugar de trabalho com o artista também, né? Não é só um lugar para pesquisadores ou para pessoas que investigam o processo criativo de outras pessoas. Então, é um campo de trabalho do artista, né? Ou seja, né, a universidade, ainda bem. E daí, naquele momento, na qualificação, que foi fundamental, havia uma hesitação, entendeu? Ele escreveu uma tese e também escreveu um trabalho a partir de uma poética, né? Então foi muito bem colocado lá que a gente não pode ser tudo, né? E
e a decisão que ele tomou, que foi fundamental para dar organicidade ao trabalho dele, para dar coerência ao trabalho dele, é justamente essa proposição, essa defesa dessa poética, né? E muita coisa que ele começou a discutir lá, mas naquele momento não tinha a leitura suficiente, a maturidade dos livros, né? Isso aí também é para outras pessoas que depois vão ver o trabalho dele, vão analisar o trabalho dele, e para ele depois, em algum outro momento da carreira dele, voltar para essas leituras, entendeu? Então eu acho que ele se deteve, se concentrou naquilo que ele é bom, né? E teve essa questão de que é um desafio para quem trabalha nesse intercâmbio entre ser um artista e trabalhar dentro da universidade, que é ser um leitor de si próprio, né? E se tornar um bom leitor de si próprio. Eu acho que esse trabalho é bem isso, que não é um relatório. Esse a gente sempre lutou no texto, né? Eu, como orientador, eu sempre tentei isso, né? Ou seja, sair de um trabalho de diário de bordo, né? Não é só um diário de bordo, né? Não é só uma descrição, né? Mas como transformar ou como integrar a consciência dos processos articulando isso numa instância integrativa, né? Então, realmente, eu acho que esse momento fulmina isso, né? E a partir daqui, eu acho que nós temos alguém, né, que tem várias habilidades, né? Nós temos alguém que sabe escrever sobre si próprio, sabe escrever sobre o processo de outras pessoas, é um excelente artista, é um artista que trabalha no trânsito de várias linguagens e é um futuro bom colega. Então, eu agradeço muito o aceito da banca, as palavras da banca, né? Eu acho que nós estamos diante de um bom evento, diante desse cenário turbulento que a gente vive na universidade. Obrigado. Obrigado, Marcos. Agora eu converso com vocês, né? Antes de vocês deliberarem, né? Vamos pela ordem. André, obrigado, muito boas as suas considerações. Eu vou ler assim, a tese do Xenakis, e ele realmente foi assim, uma luz de guia, né, como pessoa que conseguia trabalhar essa interdisciplinaridade, né, isso foi muito interessante. Vou fazer a leitura do Bachelard sobre arte e ciência, que eu não conheço os textos dele. E a parte que você fala do código, o seu trabalho, acho que você colocou dentro do lugar certo, né? Porque é até a questão que vai muito ao encontro do McLuhan, né? No sentido do meio é a mensagem. Então isso pode estar mais escondido no trabalho. Eu acho que não é padrão, não é default, simplesmente porque é feito a programação. O código não é um objeto, mas quando você começa a tratar o código pelas especificidades dele, que é aquele caso do Ichilang, utilizar o potencial do código não só de comandar a máquina, mas no caso do live code, do código também como forma de distribuição musical, como forma de permitir o remix, disponibilidade. Eu acho que a gente chega nesse ponto de ouro, né, do código do seu trabalho, do foco está no código, né? E que eu também cito na tese o Douglas Rushkoff, né, que fala programar ou ser programado, né? Então o código está cada vez mais tomando esse papel de protagonismo, né? E eu estou aguardando as propostas. Muito bem, maravilha. Pode colocar na sua agenda. Professor Lúcio, essa questão da relação subjetiva, eu acho que ela é interessantíssima. Eu acho que é um dos focos mesmo que eu tento colocar no trabalho, para não ser uma coisa que beira o design, né, que é funcional. Eu estou fazendo um programa com tal função, né? E o que o senhor chamou de foco no processo, uma coisa que a gente tem muito presente na arte contemporânea, de não ter a obra pronta, que é o sentido da obra aberta. A obra ser o processo, a obra ser a aprendizagem, a obra ser o ensino, né? Isso é um conceito muito, apesar de ser lá dos anos 60, ele é muito moderno ainda, né? E quando o senhor também, como o André, fala do código como objeto, sem dúvida está muito certo também, que eu até cito o código como um artefato cultural, né? Ele, quando a gente
coloca o foco sobre ele, aparece, você vê que eu faço questão de dizer que tal programa é alemão, tal programa é russo, né, porque eles trazem imbuído neles muito da cultura, né, desse povo, né. E quando o senhor fala dos jovens, de computadores, esse é um dos objetivos também, essa mudança de paradigma, não só em dispositivos móveis, não só no jovem, mas é uma coisa que até a gente da nossa geração traz isso, foi acostumado com a televisão de mão única, né? A gente é muito receptor de informação, né? Até no Facebook, que a gente pensa que a gente interage, cria muito, a gente está muito passivo, recebendo aquilo que o algoritmo está mandando. Então, esse foco na mudança de algoritmo é muito importante, né? Da pessoa se sentir capacitada de não ser só um espectador e ser um criador também, né? Quando o senhor levantou essa questão, né, que eu levantei a questão, o senhor trouxe de volta, que essas novas tecnologias condicionam ou não a criação artística, eu acho que não deveria se deixar condicionar, porque senão a gente cai no lugar comum. Agora a palavra da vez é inteligência artificial, vamos todo mundo fazer uma enxurrada de trabalho sobre inteligência artificial, como já foram os fractais, como está virando agora a realidade aumentada, a realidade virtual, então fica uma solução para tudo. Quando chega a próxima onda da nova moda, todo mundo esquece aquilo e ninguém se aprofunda. Como exemplo do fractal, a gente pode falar do Eufrásio, foi um que não deixou a onda passar. É um pesquisador aqui do UNB que há anos está trabalhando sobre esse tema e ele consegue um aprofundamento. Tudo bem que você pegar a onda da vez, mas não pegue a próxima, né? Fique nessa. Então, quando o acaso está presente, que foi a segunda questão que o senhor falou, eu acho que mesmo com o acaso, essas regras elas permitem que o artista tome a rédea do processo. Ele é um acaso, mas é um acaso que eu estou determinando, é um acaso dentro de limites que eu estou estabelecendo. Então ele tem um imprevisto, mas tem também a questão das rédeas, né? Suzete está me ouvindo, né? Suzete, é muito importante as suas considerações, a sua contribuição, né, no meu trabalho, não só agora nesse período de doutorado, você teve na minha banca do mestrado também, né? Então, o que minha obra acabou sendo, a tese acabou sendo, que é um grande registro, ela tem esse objetivo também de ser uma ação inspiracional, né? Assim como você me inspirou, assim como o Tom Rosendahl do Blender me inspirou, esse trabalho justamente com todos esses links, com todas essa abertura da caixa preta, ela tem o objetivo de ser inspiracional. Agora, o que você me perguntou sobre o generativo, talvez seja um pouco a concepção que eu tenho do termo generativo, que ela é um pouco mais ampla do que a gente vê normalmente em artes, que é só uma coisa de criação de obras visuais. Eu tento fazer o generativo ser um pouco mais abrangente, no sentido, eu considero generativo todos esses sistemas computacionais que estão imbuídos de regras. Então, todos esses sistemas que a gente consegue ligar, deixar ele funcionando, seja na internet, seja numa instalação, eu também considero ele generativo por essa cocriação da máquina. Eu estabeleci as regras, estabeleci os parâmetros, solto a bolinha lá da máquina de Rydberg e ele vai fazendo as suas ações previsíveis ou não, né? Então, nesse sentido, eu considero que quase todos os trabalhos que eu citei têm essa característica generativa, né? Eu acho que, sem dúvida, essa guinada que você permitiu que eu desse no trabalho, que me aconselhou, foi essencial para o sucesso, né? Agradeço essa confiança da gente conseguir fazer um trabalho com esse viés autoetnográfico, né? De se debruçar sobre o próprio trabalho com humildade, não querer só jogar louros, né? Mostrar o que foram os méritos, o que foram as dificuldades e possibilidades, né? Então, por isso eu agradeço, né? Essa possibilidade, ela é efetiva quando o artista pesquisador ele tem um lastro, entendeu? Porque, por exemplo, se você vai trabalhar com esse tipo de possibilidade com alguém que está se iniciando, que não tem ainda um repertório e que não tem materiais, ele vai tender a falar de si mesmo e não falar daquilo que ele fez, porque ele fez pouco, então ele vai falar de si, né?
Agora, no seu caso, a dificuldade é como você fez muito, né? Então é o extremo do outro lado, né? É como organizar, selecionar. Eu acho que você fez isso. Você conseguiu selecionar alguns elementos aí e dar coesão e coerência para ele. Só isso. Joia, maravilha, obrigado. Agora a gente sai da sala, é isso? Não, você sai. Ah, tá. O público também. Alexandre, Oi, podemos começar então? podemos. Então, depois de muito deliberar, né, uma intensa discussão, nesse momento quando você sai, o candidato sai, o doutorando sai e o público sai, é o momento onde o orientador conversa com a banca, né, dialoga com a banca, esclarece algumas situações, e daí depois de muito deliberar e discutir sobre algumas questões pontuais, nós chegamos à conclusão de outorgar o título de doutor. E parabéns, é o fim de um percurso, né? Mestrado, doutorado, né? Espero que você agora seja muito feliz e que o doutorado te viabilize algumas possibilidades para você, né? E você. Ok. Maravilha, obrigado, Marcos. Obrigado, estudante, obrigado, professor. Pode chorar. Alexandre,